Nessa questão da FUVEST, ele disse que para investigar o fenômeno de oxidação do ferro, fez-se o seguinte experimento. No fundo de cada um de 2 tubos de ensaio, foi colocada uma amostra de fios de ferro, formando uma espécie de novelo. As 2 amostras de ferro tinham a mesma massa. O primeiro tubo foi invertido e mergulhado até certa altura em um recipiente contendo água. Com o passar do tempo, observou-se que a água subiu dentro do tubo, atingiu seu nível máximo após vários dias. Nessa situação, mediu-se a diferença X entre os níveis da água no tubo e no recipiente. Além disso, observou-se corrosão parcial dos fios de ferro. O segundo tubo foi mergulhado em um recipiente contendo óleo em lugar de água. Então, nós temos óleo em lugar de água no segundo tubo. Nesse caso, observou-se que não houve corrosão visível do ferro e o nível do óleo dentro e fora do tubo permaneceu o mesmo. Então está aqui o desenho. O desenho tem uma indicação muito importante porque ele diz que o ferro foi parcialmente corroído. Isso vai nos ajudar a entender uma das afirmativas. No início, esse era o sistema. No fim, a gente percebe uma entrada de água para dentro do tubo e o ferro parcialmente e não totalmente corroído. No segundo caso, colocou-se óleo e não houve nenhuma diferença significativa, nem no ferro colocado em forma de novelo e nem na subida de óleo para dentro do tubo. Sobre tal experimento, considere as seguintes afirmações. Com base na variação X de altura da coluna de água dentro do primeiro tubo de ensaio, é possível estimar a porcentagem de oxigênio no ar? Bom, esse caso é um caso verdade, por quê? O tanto de oxigênio que a gente tem no ar e que estava aqui dentro do tubo, quando o tubo foi colocado de cabeça para baixo, foi consumido. Parece que o experimento durou vários dias. E parece que mesmo demorando tanto tempo assim, ainda ficou uma parte do ferro em forma de novelo sem se corroer, já que ele foi parcialmente corroído. Então significa que ainda tinha massa de metal férrico, de ferro, para poder oxidar e mesmo assim consumiu todo o oxigênio que estava aqui dentro. Essa subida aqui, ela foi possível porque a pressão dentro do tubo ficou menor do que do lado externo. E essa pressão reduzida foi por causa do consumo de oxigênio durante o processo de corrosão. Então, a partir disso, é possível, com esse desnível, detectar, estimar a porcentagem de oxigênio no ar. 2. Se o experimento for repetido com massa maior de fios de ferro, a diferença entre o nível da água no primeiro tubo e no recipiente será maior. Bom, seria se nós ainda tivéssemos oxigênio aqui dentro para reagir. O problema é que parece que, depois de vários dias, ainda sobrou ferro sem se oxidar. Então, quer dizer que a gente consumiu a quase totalidade do oxigênio que está aqui dentro e ainda sobrou ferro. Então, não adianta colocar mais fios de ferro, porque isso não vai alterar esse desnível X da água dentro do tubo. Então, para mim, a 2 é falsa. 3. O segundo tubo foi mergulhado no recipiente com óleo, a fim de avaliar a influência da água no processo de corrosão. Essa, para mim, é verdadeira. E por quê? Porque quando colocou o óleo não houve corrosão. Então, parece que era para avaliar o fato de que água é essencial para promover a corrosão do ferro. Então, estão corretas, na minha opinião, 1 e 3. E a resposta é a letra B de bola.